Olá, tudo bom? Vamos dar início a esta aula de estática para os sistemas estruturais em aço, abordando um tópico, estruturas na arquitetura. E já a gente inicia falando sobre o professor Salvadori. Então, fundamentalmente, nessa aula a gente vai apresentar a importância do aprendizado das estruturas para a formação do arquiteto e vamos fazer uso do livro do texto do professor Mário Salvadori, que foi professor por muitos anos, 50 talvez, da engenharia civil e da arquitetura da Universidade de Columbia, em Nova York. O professor Salvadori faleceu com mais de 90 anos, depois de uma longa carreira como engenheiro estrutural, também foi matemático, e deixou um legado que foi esse livro, Estruturas na Arquitetura, que foi a base da década de 60 da visão da formação estrutural para arquitetos. Então ele inicia esse texto, que está disponível aí para vocês, estabelecendo que a estrutura é um componente essencial na arquitetura, na verdade na construção, entendendo aqui a arquitetura como construção. Né? E ele apresenta lá uma discussão sobre o Partenon e diz que é estruturalmente errado, como provocação. Né? Esse templo grego foi construído por toda a Magna Grécia, e ele tinha um formato semelhante, né? Era um produto, digamos, imperial, o templo. E é estruturalmente errado, por quê? Né? Porque é uma viga, e a gente sabe que pedra não suporta muito bem tensões de tração. E uma viga está submetida simultaneamente à compressão, no caso aqui na parte superior, e de tração na parte inferior. Daí o motivo de que eles conseguiam fazer vãos bastante reduzidos. Esse vão é muito reduzido por conta da limitação da capacidade da pedra, senão ela ia começar a trincar aqui embaixo, né? Mas é um marco estético e arquitetônico na história da humanidade. Eu escolhi agora para falar de algo estruturalmente, digamos, correto, a capela do King's College em Cambridge, que é um belíssimo forro em limestone, essa pedra macia branca que tem na Inglaterra, e é um forro belíssimo. Vale notar que esse forro não era a cobertura está por cima, geralmente madeira. Esse forro protegia a catedral de um eventual incêndio na cobertura de madeira. Então ele fala das catedrais medievais, onde há o correto uso estrutural da pedra e que é um marco estético e arquitetônico. Está ali o arco em pedra, formando esse capitel belíssimo aqui, né? De forro. Bom, correção estrutural é, na maioria das vezes, uma condição necessária, mas não suficiente para garantir beleza. Então, aqui a gente vê, na construção da frase, a base matemática da formação do Salvador, condição necessária, mas não suficiente. O conhecimento das estruturas pelos arquitetos é, pelo menos, altamente desejável. A gente está imaginando o arquiteto que, obviamente, vai trabalhar com construção, com projeto de construção, que é a base da profissão. Então, todo arquiteto que vai trabalhar com construção tem que saber algo de estruturas. E aí,
estabelecendo também que uma estrutura correta ou a correção estrutural pode, na garantia, mas pode contribuir para a beleza estrutural, como é o caso aqui da King's Chapel. Bom, ele, na década de 60, percebeu que existia um interesse muito forte pela arquitetura, né? E começa mostrando algo que é surpreendente no Renascimento, que Michelangelo Buonarroti, pintor, escultor, arquiteto e mestre construtor, é um desses gênios renascentistas, desses muitos que ocorreram no Renascimento italiano. Então está aqui a cúpula de São Pedro, que é a construção dele. E a especialização tecnológica na construção requer um arquiteto e engenheiro de estruturas para até obras pequenas, de pequena envergadura. Uma casa, no Brasil nem se fala, porque a gente faz em concreto. Então toda obra precisa de um projeto de estruturas. E grandes estruturas são símbolos da cultura de massa, como essa que a gente mostrou agora há pouco. Catedral de São Pedro, por exemplo. E o leigo percebe a importância da arquitetura em sua vida. De fato, a gente vê a atração que um leigo tem por grandes obras de arquitetura. E ele estabelece algo fantástico aqui, algo que a gente deveria perseguir dentro de um curso de arquitetura, que a educação arquitetônica contemporânea deve incluir o arquiteto e a popularização da arquitetura, né? Então a gente tinha que ter programas para popularizar essa arquitetura. De fato, a gente até observa, eu gostava de ver isso há muito tempo atrás, na década de 90, talvez, 2000, todos os sábados à noite, às 22 horas no horário de Brasília, Mega Construções 2, um programa popular, embora seja TV fechada, um programa muito interessante. E hoje tem vários canais que fazem essa divulgação. Então, a mensagem importante é que a arquitetura, para ser apreciada pelo leigo, ele tem que incluí-lo, leigo, na educação arquitetônica. Outro tópico que ele aborda é a relação entre o arquiteto e o engenheiro. Então, a importância do conhecimento é reconhecida, todo aluno reconhece, e a aquisição do conhecimento estrutural é mais difícil do que se espera. A curva de aprendizado é árdua, íngreme e longa, né? E novos materiais e formulações matemáticas são de difícil percepção para uma formação essencialmente artística, que tem que ter essa componente artística também na formação do arquiteto. Ao passo que engenheiros possuem limitado conhecimento em áreas de formação arquitetônica, como estética, sociologia, né? História, então, muito pouco. E ele também apresenta algo muito importante, que arquitetos e engenheiros não possuem um vocabulário comum, né? Os engenheiros de estruturas não são formados para entender a arte ou a arquitetura contemporânea. E o arquiteto, como líder da construção, deve estabelecer o canal de comunicação. Então, aqui ele coloca algo muito importante. É um engenheiro que está falando. O arquiteto é o líder da construção. Deve coordenar os engenheiros. Então, ele deve estar preparado de ter esse diálogo com os demais atores da construção, e ele deve estabelecer o canal de comunicação. Então, ele deve conhecer o vocabulário do engenheiro estrutural. Então, é possível, a pergunta que ele faz, é possível o entendimento da essência estrutural por uma pessoa inteligente, mas não treinadas em ciências matemáticas e físicas? Ou seja, ele está se referindo a alguém que, como na engenharia, leva 2 anos ou até um pouco mais para fazer os cursos básicos de matemática e física. A resposta afirmativa depende da distinção entre o entendimento de conceitos estruturais básicos
e o conhecimento cabal da análise estrutural. Então, de fato, aqui não se trata de formar um analista estrutural do ponto de vista do detalhamento executivo de projeto, embora a gente vai ver muita coisa. Mas ninguém vai fazer uma formação cabal de engenheiro de estruturas. Aliás, nem a própria engenharia se atreve a isso. Boa parte da formação em vários países é dada depois em estágios de trabalho, né? Outro ponto importante da discussão é essa questão da intuição, estruturas e intuição. Atualmente, engenheiros estruturais são especialistas entre especialistas. Você quer fazer protendido, tem que achar o engenheiro de concreto de protendido. Quer fazer aço, tem que achar um especialista em aço. Madeira, tem que um especialista em madeira. Argamassa armada vai ser difícil achar hoje em dia. Então, não é necessário ser um especialista para entender os princípios básicos da análise estrutural a partir de uma base puramente física. Então, esse é o nosso objetivo número 1. Entender conceitualmente, entender fisicamente o comportamento das estruturas, tendo uma base de matemática. A experiência física cotidiana pode ser sistematizada para que se alcance o entendimento do funcionamento das estruturas modernas. Então, muita coisa pode ser aprendida através da observação e do sentimento. Então, a investigação estrutural fascina o leigo e é fundamental para o arquiteto. Sem essa investigação, o arquiteto estará fora do campo da arquitetura contemporânea, sendo requisito básico profissional. Então, ele está se referindo a uma fase onde que os materiais modernos apareceram com grande ênfase, o concreto armado e o aço, na segunda metade do século XX. Então, conhecer esses materiais por parte do arquiteto é fundamental para fazer arquitetura contemporânea, ao que ele se refere. Na verdade, a gente podia dizer que a tecnologia na construção muitas vezes avança por proposição de arquitetos perspicazes. Bom, dominados os fundamentos e os princípios fundamentais, o arquiteto pode tornar-se familiar com os pontos mais refinados da teoria da estrutura. Então, isso é um processo que avança muitas vezes por muitos anos depois de formado, inclusive. Bom, ele aborda aqui um assunto delicado. Bom, a arte é desafiada pelas limitações e liberdade pode facilmente levar à anarquia. A liberdade do conhecimento das estruturas pode levar o arquiteto a se perder no mundo das estruturas injustificáveis. Essa frase tem várias conotações. Por exemplo, não fica em pé. A mais óbvia. Por outro lado, ela pode ser injustificável economicamente em um determinado país, pode ser justificável em outro país. Então, as condicionantes da construção podem explicitar de forma mais precisa o que é estruturalmente injustificável. Mas é sempre bom ter um conhecimento profundo para você poder propor. Então, o enfoque puramente intuitivo, qualitativo dos conceitos da análise estrutural não pode levar a um conhecimento quantitativo em um campo tão complexo como o de estruturas. Ou seja, sem estudar quantitativamente, você não alimenta uma intuição e uma visão qualitativa. Então, os dois são importantes. Então, a visão quantitativa permite aferir. Então, o entendimento de qualquer ramo da física requer uma apresentação analítica matemática. Então, não temos como fugir disso. E intuição é um processo sintético essencial que deve se basear em uma vasta experiência anterior e que deve ser verificada com grande cuidado, deve ser aferida com grande cuidado. Então, a intuição é importante, sim. E ela, muitas vezes, a intuição, dá soluções que a gente leva algum tempo para racionalizar,
para perceber o racional daquela solução. É importante os dois. Nutrir a intuição com uma base científica quantitativa. Intuição pode ser refinada pela prática e pela experimentação. Então, a gente vê muitos arquitetos de longa prática que sabem as soluções dentro do universo da arquitetura dele, né? Dentro da vivência intuitiva dele. Mas não deixa de ser uma forma de aprender. É mais fácil aprender quantitativamente, mais rápido, e transmitir, inclusive, do que transmitir a intuição de alguém. A intuição sem experiência é uma ferramenta perigosa que não pode ser aferida. Deve-se ter cautela nas situações físicas e geométricas nas quais, abre aspas, o que parece ser deve acontecer. Então, ele está falando, ó, vamos com cautela que nem sempre o comportamento intuitivo prevê. Ele estava se referindo, por exemplo, a pensar no comportamento de um arco, estabelecer isso como parâmetro para o funcionamento de uma casca cilíndrica. Então, finalmente, ele estabelece esse. O conhecimento qualitativo é frequentemente um pré-requisito para o conhecimento quantitativo. A gente pode avançar muito com esse conhecimento quantitativo. E esse parágrafo está integral aqui, eu vou ler, está entre aspas por isso, porque ele é um pouco a essência do que a gente vem vendo neste curso. Estruturas são melhor apresentadas na linguagem apropriada para análise quantitativa de fatos mensuráveis, a matemática. Não a complexa matemática requerida para a compreensão dos aspectos mais avançados da ciência, mas a matemática singela dos números, da álgebra e do cálculo elementar. Cálculo elementar aqui é o cálculo diferencial integral elementar, que foi o que a gente viu no tópico passado do curso. Nenhum conhecimento minucioso das estruturas será alcançado sem a utilização da ferramenta da matemática. Matemática não explica o comportamento físico, mas o descreve. Mas as descrições matemáticas são tão eficientes que uma fórmula elementar pode, de modo claro e simples, expressar ideias que na forma verbal pode requerer páginas. Falamos disso no tópico passado sobre o poder de síntese da matemática. Bom, ele estabelece algo importante, porque a matemática permitiu a democratização do conhecimento estrutural. A gente pode ensinar isso quase que em massa, mas que pode ser um risco se praticado sem uma sólida base estrutural. E conceitos estruturais modernos somente podem ser empregados apropriadamente pelos arquitetos que possuem conhecimento minucioso das estruturas. Bom, ele termina com uma frase polêmica. Arquitetura única arte tecnológica. Há controvérsias. Por exemplo, a gente podia dizer hoje que o cinema é uma arte que tem muita tecnologia, ainda mais a animação que a gente vê hoje em dia. Mas no ponto de vista da história da construção, né, e vindo a arquitetura como arte, ela tem que estar baseada em tecnologia hoje em dia, né? Embora há controvérsias filosóficas, mas não vem ao caso aqui. É importante que a gente entenda isso, que a gente tem que aprender a tecnologia para fazer a arquitetura como arte. Coloquei aqui do lado o Turning Torso, um prédio de 80 andares na Suécia, do Santiago Calatrava, onde ele mistura concreto e esse exoesqueleto em metal para segurar os ventos muito fortes lá. Bom, em resumo, faltou mostrar uma coisa. Eu gosto de mostrar isso. Foi um trabalho premiado no Ópera Prima em 93. E eu fui consultor em trabalho que
foi orientado pela professora Cristina Jucá, que é o nome da nossa galeria da FAO, e a aluna Sandra Mércia trabalhou arduamente em tudo, na maquete, nos desenhos, né, na concepção espacial. E eu lembro que eu trabalhava no CEPLAN na época, e o CEPLAN era da FAO, e ela detalhou muito. Então ela ia lá quase todo dia para detalhar nesse nível que eu queria mostrar para vocês, a estrutura metálica feita por um aluno de arquitetura. E essa prancha é muito rica, porque tem maquete, tem um desenho que você percebe em cada traço a construção. Se olhar com calma, você vai ver que cada traço aqui tem construção. E um detalhamento executivo. Telha, terça, calha, tubo de queda, recolhimento, base. Muito bom o trabalho dela. Está aqui um pouquinho mais do detalhamento. E dando um zoom para vocês verem. Isso foi feito pela Sandra Mércia, excelente arquiteta ainda hoje, né? Ela persistiu na profissão. Muita satisfação que a gente vê um trabalho de graduação feito nesse nível. Isso aqui poderia ser proposto para ser construído. Bom, em resumo, o conhecimento das estruturas pelos arquitetos é pelo menos altamente desejável. Educação arquitetônica contemporânea deve incluir o arquiteto e a popularização da arquitetura. Intuição é um processo sintético essencial que deve se basear em uma vasta experiência anterior e que deve ser verificada com grande cuidado. Não basta intuição em estruturas. E nenhum conhecimento minucioso das estruturas será alcançado sem a utilização da ferramenta da matemática. E essa frase polêmica, arquitetura, única arte tecnológica. Muito bem, então esse tópico é introdutório. Gostaria de incentivar muito que vocês lessem esse livro. Existe em espanhol também uma versão. E existe uma versão em português, mas não desse livro, que esse foi feito para arquiteto mesmo. O que foi feito, a tradução para o português, é um livro mais para leigo em geral. Muito importante também, mas eu recomendo que vocês leiam o livro em inglês ou espanhol. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.